Bom, meus amigos, falando do jogo entre São Paulo e Grêmio, no primeiro turno o Grêmio ganhou aqui, agora nesse segundo turno o Grêmio perdeu lá, e foi um placar, digamos que elevado, não vou dizer elástico, mas 3-0 para o São Paulo. Foi um daqueles jogos, continuando aquela rotina para o São Paulo ali, em que o Grêmio não se achou. E o Grêmio praticamente não deu ali nenhum risco ao São Paulo. Teve umas cobranças de falta ali do Luiz Soares, que ele tenta fazer aquela, engana o goleiro por baixo ali. Mas no mais assim, tu não viu o Grêmio fazer grandes coisas. E aí, quem cresceu foi o São Paulo. E o São Paulo tem... ele tem um meia ali, um grande jogador que é o Rames. Tem o Rames, o Lucas Moura voltou também. Eu não acho o time do São Paulo, na minha opinião, claro, aí é cada um por si. Ele ganhou a Copa do Brasil, mas em termos de liderança técnica, não acho que eles sejam lá essas coisas, tudo isso. Mas enfim, tem um grande elenco. E aí nesse jogo foi o Rames, ele participa de várias jogadas. Primeiro, nas jogadas de gol do São Paulo, a cobrança do escanteio ali que faz que acontece o primeiro gol do São Paulo, e aí a cobrança do escanteio não por ela ser batida pelo Rames, mas fica aquele mesmo problema. O jogador, a bola aérea do Grêmio nesse campeonato tem sido um perigo. E aí o jogador cabeceia sozinho, ele nem sobe muito. E aí tu fica te perguntando, como é que... E esse é um questionamento que nós estamos fazendo na defesa do Grêmio. Como é que um jogador consegue circular livremente na área sem ser acompanhado, ou principalmente na bola aérea nos cabeceios ali. No caso, quando o jogador de São Paulo ele cabeceia, conclui e faz o gol, tem um jogador do Grêmio aqui ao lado dele, mas falhou em acompanhar. Enfim, a defesa do Grêmio ela tá muito... E isso, a tabela demonstra isso, tendo em vista o número de gols que nós tomamos. Mas tá, tranquilo. O Rames participa de outros lances ali, lances de contra-ataque, que a bola sai lá de trás, o primeiro passe é dele, enfim, tem aquele que eles adiantam um jogador lá na frente, o jogador erra, toca por cima, ele podia ter encobrido o Grêmio, mas ele deu um toque muito forte. Teve lances ali que a defesa interceptou, outras que o Grêmio exigiu defesas do Grêmio e ele correspondeu. Enfim, o São Paulo poderia ter ampliado muito mais, poderia ter sido em tese muito mais que 3-0. Mas a questão não é o Rames em si, ele ser um bom jogador, de ter o Lucas Moura ali, enfim. Mas quando tu tem esse tipo de jogador, é um certo teste para a defesa do Grêmio. E aí o Grêmio, nesse jogo, pelo menos, demonstrou que foi envolvido pelo adversário. E aí o Rames continuou a fazer... Acho que o grande nome do jogo foi ele ali. Os passes que ele fazia, o segundo gol ali, ele faz um passe magistral ali pro rapaz concluir e marcar. Enfim, literalmente assim, ó. Diante de um time, digamos que estava ali bem composto em campo, o Grêmio não soube corresponder, não soube se defender. E aí no finalzinho do jogo acontece, eu repito mais uma vez, o São Paulo poderia ter ampliado para mais. Se não fossem as defesas do Grêmio, os erros dos próprios atletas do São Paulo e a defesa interceptar algumas. No final do jogo acontece o jogador do Grêmio ali, agora eu não sei o nome dele, fugiu o nome dele, que ele recebe a bola ali, e ele recua pro goleiro Grêmio, só que ele recuou muito fraco. Aí o jogador do São Paulo percebeu e veio para cima e roubou a bola. O Grêmio tenta tirar o ângulo dele ali. Eu, se tivesse no lugar do Grêmio, eu saia nos pés dele ali, mesmo que eu fosse expulso. Mas enfim, não tem o que fazer. Gol do São Paulo, 3-0. Enfim, o jogador depois foi consolado pelos seus companheiros, enfim. Tomara que se firme no elenco. Mas esse jogo contra o São Paulo foi uma página a ser virada em que o Grêmio não se encontrou.
que continue assim o nosso... Continue assim não, que melhore a nossa defesa no campeonato, enfim. E a jornada ainda é muito longa, mas esse jogo em São Paulo, 3-0 para o São Paulo.